Olá, bem-vindos a este nosso primeiro encontro, este talk da TH2, este Strategic Thinking in Tourism. Vamos falar e vamos fazer alguns ensaios sobre temas pensados e idealizados nesta altura em que há muitas incertezas, há um sem fim de especulações, mas claro que nós não somos videntes, mas temos todos uma opinião como profissionais do trade. Para este primeiro painel nós temos dois especialistas, dois consultores da área da F&B, também profissionais na área, e vamos ter o moderador, como moderador, Henrique Henriques, que já conhecem, é especialista de Yield e Revenue Management, também tem uma propriedade hoteleira sua no Algarve, também é professor e sobretudo é amigo da TH2 desde os seus primeiros passos. Henrique, muito obrigada por estares aqui. Luís Neto e Obrigado. Luís Madeira, dois Luíses, muito gratos estamos aqui por parte da TH2 por estarem aqui no nosso primeiro encontro, e passo a palavra ao moderador. Obrigado, Catarina, obrigado pelas tuas palavras, obrigado pelo convite para moderar estas temáticas que nesta altura são tão importantes, não é? Como tu dizes, e é verdade, não temos a bola de cristal, gostávamos de ter, mas mais do que isso, não gostávamos de estar nesta situação, nenhum de nós gostaria de estar nesta situação, de certeza absoluta, mas já que estamos nela, pelo menos podemos entre todos aqui partilhar aquilo que são, se calhar hoje, as preocupações de muitos de nós no turismo, não é? Só fazer uma correção, a minha unidade hoteleira é no Alentejo, não é no Algarve, gosto muito do Algarve, mas tenho uma paixão pelo Alentejo. Bom, Luís Neto, Luís Madeira, obrigado pela vossa participação. F&B, sabemos hoje que as coisas não estão nada bem na área do F&B com esta pandemia que nos assolou nas últimas semanas ou nos últimos meses. O impacto na economia da restauração, da hotelaria e da restauração, mas particularmente F&B e restauração, está a ser terrível, está a destruir imensas empresas ligadas a esta área. Eu ontem tive acesso a um estudo que foi feito pela Aresp esta semana e 80% das empresas ligadas à restauração estão encerradas. Alguns optaram pelo takeaway, mas muitos deles, para poderem aceder ao layoff que foi permitido pelo governo às empresas, não podem fazer isso também, portanto têm mesmo que encerrar, segundo a informação que eu pude ler. Portanto, a questão aqui que nós obviamente queremos com estes ensaios não é fazer futurologia, não podemos, não temos essa capacidade porque não temos histórico de uma situação semelhante a esta, mas será fazermos ensaiarmos, não é? Isto quase que estamos todos a trabalhar hoje no laboratório e nesta área do turismo, uma área que a investigação científica não é muito ainda reconhecida, digamos assim, embora já há linhas de investigação nesta área, mas com a matemática de uma pandemia como esta não temos história. O que eu vos ia pedir é que cada um de vocês fizesse a sua própria apresentação, para ajudar também a quem nos está a ver a compreender um bocadinho melhor aquilo que vocês fazem e também um bocadinho a vossa visão e a vossa opinião neste momento tão doloroso para todas estas nossas empresas e para o turismo em particular. Luís Neto, se calhar começamos pelo Luís Neto, está aqui à minha esquerda no ecrã. Obrigado, Henrique, e obrigado, Catarina, pelo convite por estar aqui presente neste primeiro painel. Luís Neto, 38 anos, formador, consultor e neste momento em regime de layoff do hotel onde estou neste momento, na Avenida da Liberdade. O que é que eu acho que neste momento ainda estamos a passar pelo momento do medo, as pessoas ainda estão com muito medo porque ainda não se sabe muito sobre este vírus, sobre esta pandemia, têm medo do que é que vai ser o futuro, mas ao mesmo tempo eu penso que a maior parte das empresas devem ver este momento como uma oportunidade de melhoria
nos seus processos e uma melhoria na sua continuação no pós-Covid, digamos assim. Portanto, agora entre nós, como o Henrique disse e muito bem, nós estamos a passar os dias, desde que de manhã à noite, em regime de laboratório, não em regime de teletrabalho, mas sim em regime de laboratório, para vermos o que é que, para além do que é que isto vai dar, qual é que são as oportunidades que se apresentam depois, no final desta crise. Obrigado, Luís Neto. Temos dois Luís, portanto, convém sempre utilizarmos o apelido Luís Neto, Luís Madeira. Olá a todos, olha, muito bem, muito obrigado pela oportunidade à Catarina e ao Henrique por estar aqui convosco para tentarmos partilhar algumas opiniões. Não poderão ser mais do que isso, acho que mais do que isso estaremos todos a fazer um pouco de futurologia, mas já temos alguns indicadores que podemos partilhar. Luís Madeira, tenho 31 anos, até há pouco tempo estive a trabalhar em diversos hotéis, fiz recentemente a reabertura do bairro Hot Hotel e agora estou a abraçar aqui uma nova fase também de consultoria e também de apoio, já que nesta fase é fundamental nós também apoiarmos todas as empresas, todas as unidades que possam neste momento precisar de nós, porque é realmente um momento novo, é um momento que ninguém tinha noção que poderia acontecer e acho que todos nós todos os dias estamos a fazer exatamente um bocadinho isso, é tentar descortinar o futuro através dos dados que nos surgem de alguma forma, como o estudo que há pouco apontavas da Aresp, e acho que agora nós temos que exatamente agarrar nesses dados e tentar criar aqui algum caminho já para a saída, já não tanto naquilo no dia-a-dia, que está a acontecer hoje em dia nas nossas unidades e nos nossos negócios, mas já começamos a pensar na recuperação, porque já está ali, é já a seguir. Portanto, é isso que nós temos que tentar também um pouco fazer aqui hoje. Obrigado, Luís Madeira, pela tua opinião também e por esta introdução. Eu vou um bocadinho estas tuas, está já ali a recuperação. Eu vou, como se calhar vocês todos, tenho nestes últimos tempos tido mais tempo para perceber um bocadinho de economia, para perceber um bocadinho de pandemias, para perceber um bocadinho de medicina, ou seja, como bons portugueses que nós somos, gostamos sempre de alargar as nossas áreas de conhecimento para termos sempre uma capacidade de opinar sobre qualquer coisa. E uma das áreas que eu gosto particularmente, a área da economia, e que me preocupa, obviamente que a saúde pública é fundamental para uma economia sã, todos nós sabemos isso, mas aquilo que eu li é que iriam existir 3 fases, portanto esta primeira fase de controle, uma segunda fase de diminuição, se assim pudermos dizer, do contágio e já uma reabertura a esta parte mais económica, um bocadinho devagar, e depois uma terceira fase que será então a tal retoma que se espera que a economia tenha, sendo que essa retoma ainda não é muito consensual entre os especialistas, se será daqui a 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, há quem já fala até 2. A minha questão é, nós tínhamos uma indústria turística, uma indústria de restauração, ocupado também no turismo, como é lógico, que estava nos últimos anos com um crescimento espetacular. Ou seja, acho que nunca tivemos na nossa história turística, em hotelaria e turismo, um crescimento e tantos recordes como batemos nos últimos 4 anos. Isto às vezes dá-me aquela sensação de que íamos a subir, íamos a escalar uma grande montanha e de repente apanhámos um precipício, sentarmos à espera e caímos cá em baixo. A minha pergunta vai no sentido de, ok, de repente parámos tudo. Se isto durar 1 mês, esta paragem, a vossa opinião é que só este tempo que nós parámos, vamos dizer aqui 1 mês e meio, 2 meses, com este impacto, poderá fazer-nos voltar ao que já tínhamos, da forma como fazíamos antigamente, não obviamente à quantidade de clientes, de pessoas, de turistas, etc. Isto na indústria da restauração,
ou, por outro lado, esta paragem, se ela for curta, considerando que ela é curta, já nos vai deixar algumas sequelas que nos vão permitir, nesta retoma, se for imediata, para fazer coisas diferentes no futuro. Não sei qual de vocês é que... Luís Neto. Começo eu. Eu acho que a visão de estarmos somente parados um mês é uma visão muito otimista, mas caminhando por aí, caminhando um pouco por aí. Se for só um mês, vai haver coisas que vão mudar, sim, sem margem para dúvidas. Eu acho que das primeiras coisas que vão mudar vão ser da forma como nós, sendo portugueses e sendo latinos, como é que nós próprios nos dávamos com as pessoas. Eu lembro sempre houve um dia que estava num restaurante e estava a falar com um cliente do Norte da Europa que, para ele, era uma das coisas que o faziam voltar sempre a Portugal, era a forma humilde e a forma próxima como um simples empregado de mesa tratava-o a ele e à sua família, dando até algum apoio e carinho, digamos assim, e conforto às crianças e até brincando com ela, que era algo que ele não encontrava em nenhum outro lado do mundo. E eu acho que aquilo que nos está a acontecer, esta crise sanitária, aquilo que vem colocar em causa é essa própria proximidade. Acho que no futuro, quando isto voltar, quando voltarmos novamente à operação, isto vai ser o primeiro sintoma. Essa proximidade vai ficar muito, muito distante. Depois, o segundo passo que vai ditar também esta crise vai ser também o próprio espaçamento. Hoje em dia, se calhar, nós vamos a alguns restaurantes e parece que estamos encavalitados, clientes em cima de clientes, porque os próprios proprietários, quando fazem a sua gestão do seu layout das suas salas, querem ocupar o máximo de lugares possíveis com mesas e cadeiras de forma a retirar o máximo de proveito. E no final desta crise, se calhar vamos ver restaurantes que antigamente tinham espaços para 50 pessoas a reduzir para 30 ou para menos do que isso. Porque vai ser uma necessidade, porque os próprios clientes não se vão sentir à vontade de estar tão próximos de outros. Portanto, vão ser estes, para mim, para além dos outros cuidados a nível de higiene e de segurança, ao longo do tempo, os próprios materiais e equipamentos que são utilizados pelos restaurantes, acho que vão ser estas as duas grandes diferenças que se vai sentir numa restauração que só vai parar um mês. Se for mais do que isso, então acho que ainda mais diferenças e mais alterações vão acontecer ao longo do tempo. Obrigado, Luís. Luís Madeira? Eu tenho uma visão bastante otimista e acho que isso é uma particularidade minha, mas tenho batido isso quase todos os dias com pessoas do setor com quem tenho a oportunidade de falar e tenho mantido realmente este pensamento otimista porque esta crise, eu vou só aqui à parte atual, só para dar aqui dois pontos e dizer outra palavra. Eu acho que atualmente esta crise serviu, e bem, para muitos restaurantes, e já que estamos aqui a falar dos restaurantes, mas acho que no setor na sua globalidade, recuperarem tempo perdido. Nós, apesar de estarmos a subir essa montanha, que tu falaste e bem, havia alguma criatividade, mas pouca inovação. E neste sentido, acho que a maior parte das empresas tiveram que realmente inovar e a recuperar algum tempo perdido. E quando eu falo tempo perdido, eu vou dar um exemplo rápido. No outro dia surgiu um estudo que dizia que as empresas portuguesas tinham avançado 10 anos em termos tecnológicos. E eu considero que não avançaram, recuperaram tempo, porque aquilo que as empresas estão a fazer hoje a nível tecnológico e a nível, por exemplo, do teletrabalho já se faz, por exemplo, nos Estados Unidos há anos, ou em Londres há anos. Não é? E eu acho que de alguma forma esse é o primeiro ponto, é recuperar o tempo perdido e realmente chegarmos ao patamar que alguns desses países já estavam, pelo menos nesse ponto. Depois, as empresas tiveram que começar a pensar um bocadinho mais no dia-a-dia. Era muito fácil nós estarmos a pensar nas coisas a 6 meses, aliás, toda a gente já tinha projetado que 2020 ia ser um ano espetacular, recorde, e ninguém estava à espera de um embate destes. Aliás, a própria DGS, em janeiro, dizia que aquilo não ia cá chegar.
Portanto, estes são os dois pontos, e a segundo ponto salta-me para outra parte, que é o planeamento estratégico. E é o meu pensamento do dia-a-dia. E acho que as empresas realmente tiveram que se adaptar, e tu disseste bem que esse estudo da Aresp fala-nos de as empresas nem todas poderem fazer essa adaptação atual. Acho que algumas delas também pensaram que não valeria a pena, mais valia congelar e esperar por um melhor tempo. E honestamente eu começo a ver já uma abertura, e todos os dias agora surgem essas notícias: Alemanha, Áustria, República Checa, hoje já surgiu a notícia que Espanha, dia 26, já abrirá parcialmente a indústria, portanto aqueles que não puderem ficar em casa vão trabalhar, o que pelo menos da minha ótica, lendo-me nas entrelinhas, também irá ser relativamente à restauração e à hotelaria, e nós estamos muito dependentes do mercado espanhol. E, portanto, saltando agora um bocadinho para a futurologia, pegando um bocadinho nestes dados, eu acho que a recuperação será parcial assimétrica, nem toda a gente vai recuperar da mesma maneira. Haverá essa limitação de movimento, e bem, que o Luís Neto falou. Ou seja, os restaurantes, principalmente os restaurantes, terão esse limite, porque esta recuperação será progressiva. Portanto, muito provavelmente aquela ideia inicial do governo que limitou o número de pessoas dentro de um restaurante a 1/3 da sua capacidade, voltaremos a essa limitação. Mas depois agora numa ótica mais de alterações a nível de comportamentos sociais, e que nós temos que nos adaptar enquanto restaurantes, penso que o principal, além das questões de higiene, e faço aqui um parênteses, a restauração já era provavelmente o setor com mais avançado em termos de higiene, controlados mais do que nós não haveria, principalmente a ASAI estava-nos a bater quase todos os dias à porta, portanto nesse aspecto até estávamos avançados em relação a outros países. Mas haverá uma maior necessidade do cliente ter um maior controle sobre a experiência. Ou seja, nós vamos ter que ter muito mais, de esquecer um bocadinho mais o show-off, de que vamos abrir uma cozinha para o cliente ver aquilo que nós estamos a fazer, ou vamos fazer o coquetel à frente do cliente, e muito provavelmente vamos ter que pensar que lhe estamos a dar isto para ele sentir-se tranquilo. E portanto vamos ter que fazer aqui um mix entre a segurança que o cliente vai querer e o controle sobre a experiência, e aquilo que poderá provavelmente ser alterações de conceito também. Muito bem, portanto já temos aqui uma série de tópicos fantásticos para nós continuarmos aqui, podemos estar aqui o resto da tarde, mas não vamos conseguir. A minha questão é, pegando um bocadinho aquilo que o Luís Neto comentou, não é? Ou seja, nós somos muito próximos, somos latinos, gostamos do contacto, gostamos do acolhimento, é nisso que nós sempre fomos muito reconhecidos no nosso turismo, na nossa hotelaria, na nossa restauração. Será que vamos nos tornar mais frios? Vamos perder um bocadinho essa nossa cultura? Luís Neto. Não, eu acho que não. Isso vai acontecer nos primeiros meses do início da operação, mas depois vamos nos esquecer rapidamente disso. Só contrapondo um pouco aquilo que o Luís Madeira estava a dizer há pouco, e acho que não entramos em discórdia, mas eu acho que a minha visão do crescimento do pós-crise sanitária, eu acho que vai ser um crescimento rápido, tal e qual como foi a queda. A única diferença, e aí entrando um pouco daquilo que o Luís Madeira estava a dizer, acho que vai ser progressivo. Acho que vamos começar com o que será o mercado interno, o mercado de proximidade, ou seja, vamos começar por esse mercado, e depois então o mercado internacional, alavancado com os millennials e a geração Z com a vontade de quererem sair de casa e de quererem voltar às suas rotinas, e depois, por último, então, o dos eventos e o dos grupos, esse vai ser o último mercado a partir. Tudo isto depende também da resposta que as próprias companhias aéreas vão dar, mas isto é outra temática para mais tarde. Terminando a resposta que me estavas a fazer, Henrique, ou terminando a resposta à pergunta que me fizeste, basicamente eu acho que na minha ótica, na minha perspectiva, eu acho que o verão, esta época alta, será já perdida, e a maior parte, há um grande número de hoteleiros que pensa exatamente o mesmo. Eu penso que só vamos voltar 100% à operação
não no último trimestre do ano, mas a partir de setembro deste ano. E até lá vamos paulatinamente, de grau a degrau, indo abrir cada um dos negócios, seja eles da restauração ou da hotelaria. O que vai fazer com que nós, até ao final do ano, até termos a certeza que esta crise sanitária não possa voltar com o tempo frio, como dizem alguns, vamos nos tornar mais distantes, porque isso é uma realidade que não é só na restauração, porque até hoje, num simples passeio higiênico, como diria a DGS, que nós demos aqui à nossa volta, já começamos a reparar que as próprias pessoas também mudam os seus hábitos, que se veem que no mesmo passeio estão a vir outras pessoas, passam para o outro de modo a não se cruzarem. E isto, se calhar, até esta pandemia, eu lembro-me que quando foi a crise do gripe das aves, do H5N1, em 2009, demoramos ali uma série de meses até voltarmos a contactar com as pessoas mais proximamente, porque antes disso e durante aquele tempo, não, afastados, não havia cumprimentos, não havia abraços, havia uma distância que era cumprida. Portanto, acho que até lá, até esse tempo de luto, digamos assim, acho que ainda vamos continuar afastados, mas depois vamos voltar a ser os verdadeiros latinos e acolhedores como somos conhecidos. Estamos desejosos de voltar a abraçar com um bom latino. Luís Madeira. Eu não discordo muito daquilo que o Luís disse, acho que aquilo que eu tenho, o Luís Neto disse, acho que aquilo que eu tenho a dizer é um pouco mais até de complementaridade. Eu até vou pegar num live que ontem aconteceu no Facebook às 10 da noite do Adolfo Mesquita, nosso ex-secretário de Estado do Turismo. A temática foi porque é que ele achava que não haveriam grandes alterações ao nosso modo de vida por causa desta pandemia. E eu pego naquilo que ele disse inicialmente, que foi o momento, desde o início da pandemia até agora, é muito curto para haver essas alterações tão substanciais que nós todos poderemos estar aqui a pensar. Não discordo daquilo que o Luís Neto disse. Efetivamente haverá esse distanciamento social. Até de alguma forma nos será imposto que assim que as medidas começarem a ser levantadas, continuemos a ter esses cuidados do dia a dia, da forma como nós vamos ao supermercado, da forma como nós vamos à farmácia, etc. Mas eu também tenho a noção de que, pegando no espírito latino, mas não é só no espírito latino, é numa outra coisa que o Adolfo Mesquita falou ontem bem, é que nós estamos há demasiado tempo confinados, nós estamos há demasiado tempo sem ter aquilo que era o nosso dia a dia, aquilo que era o normal. E o ser humano gosta muito de ter aquilo que não tem agora. E basta ver em alguns detalhes, como aconteceu aí nesta semana, em que tu tens ao mesmo tempo o primeiro-ministro de Inglaterra, do Reino Unido, infelizmente a ir para os cuidados intensivos porque está doente, mas no dia em que isso também aconteceu estava um lindo dia de sol e toda a gente foi para a praia e toda a gente foi sair. E tu vês em Nápoles as imagens das pessoas a estarem na rua e a quererem fazer a sua vida, e tu vais ver exatamente isso a acontecer em Espanha, como também já estás a acontecer em França e Itália. Portanto, de alguma forma, aquilo que eu acho é que, efetivamente, terá que continuar a haver este pedido às pessoas de terem cuidado e de restringir. Haverão essas regras de um modo progressivo, como o Luís Neto disse bem. Concordo plenamente que nós só vamos entrar em velocidade de cruzeiro lá para setembro ou outubro. O que isso, por exemplo, para quem está no Algarve, onde eu estou agora, e onde eu trabalhei durante algum tempo e conheço bem o mercado, é mau. Não é? Neste momento as perspectivas é de andarem a trabalhar a 50% e pelo menos metade do ano já foi. E é realmente difícil, não é? Para quem tem um negócio, por exemplo, agora estou a pensar, por exemplo, para quem tem um negócio da restauração aqui no Algarve, que vive efetivamente este período do verão, é realmente um ano perdido e vai ser um ano bastante difícil. Considero efetivamente que será uma recuperação rápida, não nos números que nós tínhamos antecipado, mas que por causa destas questões sociais as pessoas rapidamente quererão ir para um bar, para um restaurante, para uma discoteca, querem voltar a ter a sua vida normal, e isso é a parte positiva do regresso à normalidade, mas realmente o tempo será ainda longo, provavelmente só mesmo no final do ano é que nós vamos assistir a essa recuperação, e quem estiver melhor preparado já está ali à porta, portanto temos que estar efetivamente preparados para o que aí vem.
Muito bem, Luís Madeira, obrigado. Acho interessante as vossas perspectivas. Estamos no ensaio, temos sempre aquela perspectiva do ok, isto vai passar rápido, mas ao mesmo tempo achamos que não. Que eu acho que é uma realidade que tem que estar presente neste momento. O Luís Neto falava, ok, provavelmente só a partir de setembro é que nós vamos conseguir ter aqui alguma abertura maior. Agora vamos olhar um bocadinho à realidade das empresas. A realidade das empresas, como vocês sabem, nós somos um país de restaurantes, cabeleireiros, oficinas, portanto temos um tecido empresarial muito atomizado, unidades familiares pequeninas, onde não abunda de todo a receita, não é? Vamos, de certa forma, vivendo para pagar contas, como eu costumo dizer na brincadeira. E vocês falaram aqui de, há pouco, 3 questões que eu acho que são importantes. Uma, a inovação. Sim, tivemos um bom crescimento da restauração, tivemos muitos clientes, mas não inovámos, não é? Ou seja, não fizemos nada diferente, copiámos de certa forma uns aos outros, damos-lhe uma roupagem diferente, um conceito diferente, mas efetivamente a inovação e a evolução foi pouca. Segundo, estamos a recuperar aquilo que outros já fazem há muito tempo, ou seja, descobrimos agora o teletrabalho, é verdade, os americanos já fazem isso há imenso tempo, os ingleses também, descobrimos agora uma série de outras formas de viver que nós não tínhamos, provavelmente porque não necessitávamos, obviamente é cultural. Outra questão que vocês falaram, a limitação do espaço nos próprios restaurantes, ou seja, eu cheguei a ir a restaurantes em que o empregado de mesa não conseguia passar entre as cadeiras para fazer o serviço de mesa, portanto era otimização ao metro quadrado ao máximo possível, ótimo do ponto de vista do revenue, isso é top. Mas agora não pode ser assim, portanto vamos ter que arranjar espaço entre as pessoas, vamos ter que arranjar espaço entre os clientes, os próprios clientes vão exigir esse espaço, esse distanciamento, provavelmente numa fase inicial. Agora vamos pensar nas empresas, portanto, ao reduzir ou aumentar esse espaço entre os meus consumidores e para que eles sintam seguros, porque agora estamos a falar já numa área de segurança, não é? Não vou pôr aqui a questão da higiene e segurança alimentar, porque concordo plenamente, acho que somos o país do mundo com mais higiene e segurança alimentar, com a nossa autoridade da ASAI a fazer muito bem o seu trabalho, mas a segurança dos clientes, o contacto em si. Ora, isto vai nos levar a, numa primeira fase, até digamos, esse regresso ao contacto mais físico, da maior proximidade, também é uma redução da receita dos próprios restaurantes. Ou seja, se eu tinha uma... Sim, Catarina? Não te ouço. Vamos cair. Ok, vamos ter que fazer uma pausa e voltar a entrar. E eu vou-vos dar o número de uma nova sala, está bem? Obrigado. Até já. Tudo aquilo que vocês têm dito extremamente interessante, todos estes desafios que nós temos aqui para o futuro. Mas eu vou pegar aqui numa área, e agora na perspectiva das empresas, não é? Que, segundo o mesmo estudo da Aresp já foi aqui referido, a previsão de receitas no mês de abril e maio será de 0 euros, ou seja, não há receita. A questão da inovação que vocês aqui colocaram, ou seja, realmente tivemos um grande boom e um grande crescimento na procura e com o turismo a alavancar também essa procura, também surgiram novos estabelecimentos com conceitos novos, mas lá está, inovação provavelmente não muita. Ou seja, nós, como dizia o Luís Madeira, recuperámos se calhar há alguns anos, mas não inovámos, ou seja, recuperámos aquilo que outros já faziam, estamos a descobrir agora essas novas formas de o fazer
de uma maneira mais, digamos assim, mais atual. A minha questão relativamente a isso é, e parafraseando aqui algumas ideias vossas, ou recuperando algumas ideias vossas, vamos ter uma limitação no espaço, nos restaurantes, portanto, como se dizia, havia restaurantes com 50 pessoas em que o empregado de mesa mal tinha espaço para passar para poder fazer o serviço de mesa. Obviamente que do ponto de vista da receita isso era ótimo, portanto, do ponto de vista do revenue isso era fantástico, mas hoje para darmos segurança às pessoas, e não vamos falar aqui na higiene e segurança alimentar, porque a ASAI faz esse trabalho muito bem feito, mas na segurança do próprio consumidor, que é utilizador destes restaurantes, se calhar vamos ter que lhe dar essa confiança, essa segurança pelo distanciamento a outros numa primeira fase. Isso vai levar a que as empresas tenham uma perda de rendimento, como é lógico, ou seja, eu não consigo fazer a mesma faturação com 50 lugares que vou fazer com 25, se assim quisermos dar este exemplo de 50%. Agora, a pergunta que eu faço é, considerando que muitas destas empresas estão encerradas, muitos destes colaboradores estão em layoff, muitas destas empresas não vão ter qualquer tipo de rendimento direto do trabalho nos próximos meses. Que as medidas que estão a ser tomadas pelo governo, que são medidas de certa forma para estancar uma hemorragia que surgiu assim de repente de um acidente que nós tivemos, podem não ser as medidas ideais, porque libertar linha de crédito para as empresas se endividarem, poderemos ter o tal problema de não morremos do mal, morremos da cura. Bom, é discutível, cá está, não quer dizer que assim o seja. Era ótimo que a nossa recuperação fosse tão boa que nós conseguíssemos pagar esses empréstimos à banca e a banca também ganhasse com isso, porque poderia colocá-lo na economia. Mas podemos correr o risco contrário, lá está, estamos a ensaiar coisas, a colocar algumas ideias no ar. A minha questão é, do vosso ponto de vista, com estas limitações, aumento do espaço entre clientes, redução do número de lugares nos restaurantes, o tempo que está parado, vamos conseguir sair ou relançar esta economia da restauração de uma forma bem sucedida? Ou acham, por outro lado, que também esta crise gerada pela pandemia vai servir um bocadinho para, tal como sempre a economia faz no seu caminho, acabar por deixar cair, se calhar, algumas empresas menos preparadas e que estavam a aproveitar-se apenas de um boom, digamos assim, de turismo e de procura e de confiança também dos próprios consumidores? Poderemos agora fazer aqui, poderá a economia, mais uma vez, ser ela a filtrar realmente aquilo que estava bem, daquilo que era um bocadinho um aproveitamento? Pergunto eu. Ou será que as empresas que estavam, peço desculpa só para completar, saudáveis e que tinham realmente um trabalho muito bem feito, também elas vão sofrer este impacto forte? Luís Neto, para seguirmos. Eu estava com medo, quando terminasse esta tua apresentação, de ter que ser eu a dizer isso que tu acabaste de dizer, que era a economia. Ou seja, esta crise que nós vamos ter, ou que nós estamos a passar, que vai, sem margem para dúvidas, que vai limpar alguma das coisas que nós sabemos que estão mal, não só na hotelaria, mas também mas principalmente na restauração. Sim, na restauração. Aqueles que nós nos apercebemos que só aparecem porque é o boom, é moda ter um restaurante, dificilmente vão se saber passar esta crise, porque estavam a viver a moda e então pensavam que nunca pensaram em problemas. Eu lembro-me de, no início de fevereiro, de ser contactado por uma série de jovens que estavam em lugares de desvio, em lugares de direção, a questionarem-me o que fazer agora. Eu próprio também não sabia a resposta, mas
Sabia, é tal questão como nós temos vindo aqui a falar, é o laboratório. Mas a falta de preparação que todos nós tivemos, porque já passamos por algumas crises, mas nenhuma deste género. E isso vai fazer com que, no final, quando a economia se relance novamente, todos estes que só estavam cá por ver os outros andar, estes vão desaparecer. Para aqueles que vão continuar, e é algo que já tenho dito algumas vezes, e este não é um momento, é um momento de ter medo, sim, e é o primeiro momento em nós pensarmos nos nossos colaboradores e nas nossas equipas e na salvaguarda e na segurança deles mesmos e na nossa. Mas depois também, ao mesmo tempo, é a oportunidade ideal para nós revermos toda a nossa estratégia, toda a nossa missão, todos os nossos objetivos, de forma a que quando nós voltarmos a abrir, com esses constrangimentos de diminuição do número de lugares, e quando eu falava dos cuidados de higiene e segurança, é que a ASAI sabe que nós cumprimos, e nós sabemos que cumprimos os critérios, mas eu acho que no final desta crise nós vamos ter que passar para o nosso cliente, ter que passar para o nosso hóspede a imagem de que tipo de produtos e que tipo de limpezas é que fazemos. De que forma é que o vamos fazer? Ninguém sabe, mas isso será uma necessidade do próprio cliente de saber se os próprios equipamentos, porque nós íamos a alguns espaços de restauração e os equipamentos que eram utilizados, sejam eles mesas ou cadeiras, eram muito ligados àquilo que era o design e a moda do momento, ou o design e o conceito, que não eram nem confortáveis para o cliente, nem se calhar nem existiam produtos próprios para a limpeza daqueles materiais. Portanto, vai ter que haver uma adaptação. Quanto à pergunta que tu fazias, de que forma é que um proprietário do restaurante, ao saber que vai ter que diminuir o número de lugares, ele vai ter que rever toda a matéria dada. E vai ter que rever tudo o que é os básicos da restauração. Ou seja, desde criar fichas técnicas, desde rever contratos com fornecedores, desde ter um maior controle sobre as compras, porque é desta forma que a economia vai evoluir e de que se calhar eu posso passar de 50 lugares para 40, mas se calhar aqueles 10 lugares que eu vou perder, eu vou ganhar com um controle maior, com uma eficiência maior nas minhas compras. Portanto, eu não posso ver como um problema a diminuição de lugares, eu tenho é que verificar se posso, nos caminhos todos que eu tenho, desde a aquisição de um determinado produto até à venda ao meu cliente final, onde é que eu posso ganhar e baixar os meus custos. Por outro lado, também vejo que isto vai fazer com que um segundo aspecto, que são o dos recursos humanos, que vá baixar, porque estávamos a passar numa altura em que não estava a ser muito complicado e muito difícil conseguirmos contratar colaboradores, contratar novos colaboradores, e eu acho que esta crise vai ser prejudicial num sentido em que vamos ter empresas que vão apostar numa política de preços baixos ou de salários baixos e que depois, quando voltarem a operar, vão se esquecer de lhe subir esses mesmos salários e vamos ter outra vez uma grande rotatividade das equipas e perda de lucro. E isso é perder dinheiro. Só para completares um bocadinho, perdão, lanço só esta última questão na sequência do que terminaste de dizer. Podemos vir a assistir, de forma de ensaio novamente, a um reajuste dos preços na restauração, ou seja, que essa redução de espaço venha a levar com que os empresários tenham de fazer refletir isso no preço final ao cliente, ou, como disseste bem, essa reaprendizagem relativamente à negociação com os fornecedores, à otimização dos custos, à recriação de fichas técnicas, podem por si só ser suficientes para conseguir-se fazer esse ajustamento sem que isso tenha um impacto no cliente final do ponto de vista do preço. E eu acho que os proprietários vão ter duas hipóteses, que é, ou vão utilizar o livro, o manual,
e vão à procura de formação, caso não tenham essa formação, para saber de que forma gerir o seu negócio, procurar, sejam eles formações de revenue, formações de criação de fichas técnicas, o que seja, ou então vão optar pelo mais fácil, que é, ok, eu vou diminuir o meu número de lugares, então vou aumentar os preços. Mas o cliente final, hoje em dia, quando nós, antes de entrarmos na crise e quando entramos em 2020, nós sabíamos que os clientes, aquilo que procuravam, para além de suprir uma necessidade básica que era comer, eles iam a um restaurante por causa de ser um espaço que era de moda, se era sustentável, se utilizava bem os produtos locais. Mas no final desta crise, ele vai continuar a procurar espaços que entrem nesta lógica, ao mesmo tempo que vão procurar espaços que tenham cuidado dos seus colaboradores, que souberam fechar na altura certa, souberam uma altura certa e não abrir demasiado cedo em busca de ganhar o máximo, e depois também vão ter aquela atenção da inflação ou não do preço. Porque uma coisa é nós sabermos que anualmente ou por épocas nós temos produtos que sobem ou há um aumento ou uma diminuição do próprio preço e isso pode-se ver refletido no preço final ao cliente. Mas se nós, como proprietários do restaurante, vamos optar por esta via que é mais fácil, vamos então prolongar o estado de crise que nós temos e vamos fazer com que a recuperação do meu negócio seja muito mais difícil e demore muito mais tempo. Enquanto se eu ajustar, se eu, como o Luís Madeira estava a dizer, se eu conseguir ter, durante este tempo, planear estrategicamente tudo o que é o meu futuro do meu negócio, então eu, quando abrir portas, eu vou estar muito melhor preparado do que a minha concorrência. Luís Madeira, tua opinião? Olha, eu começo só por dizer que eu achava que esta correção do mercado iria acontecer, não era agora, era mais espaçada no tempo. Realmente com o reajustamento. Exato. Nós todos assistimos a isto, em várias crises, pelo menos na nossa história nós só passámos por uma bastante grande, pelo menos dentro da nossa faixa etária. Até agora tínhamos passado pela de... Bem, há quem tenha passado pela crise de 2000 das dot-com, mas essa não nos afetou diretamente. Mas, por exemplo, na do imobiliário houve uma correção e essa foi espaçada no tempo. Esta aqui foi obrigada a ser no momento. Efetivamente eu concordo, havia muita gente, e por isso é que eu comecei a dizer que havia muita criatividade e pouca inovação, e faço aqui um parênteses, este sistema está super bem explicado numa formação e learning que a TH2 vai ter quando a Catarina decidir colocá-la online, sobre a inovação e criação de valor, também aqui falada na restauração, e nós falamos muito sobre esta questão da própria correção, da própria questão da criatividade e pouca inovação que havia dentro dos restaurantes e também na hotelaria em geral, porque era muito fácil eu abrir hoje um restaurante italiano e amanhã abrir um restaurante italiano ao meu lado, e a única coisa que diferenciava era na estética, na apresentação e provavelmente no fardamento do pessoal, mas aquilo que nós servíamos e na maneira como nós servíamos era exatamente igual. E é por aqui que eu acho que as coisas vão ter que se alterar. Pegando no último ponto que o Luís disse bem, o planeamento tem que surgir agora. E as empresas e os restaurantes, sejam eles a padaria do bairro, seja o grande restaurante XPTOZ com 2 ou 3 estrelas de Michelin, estão todos a pensar exatamente o que é que vão ter que fazer a seguir. E pegando um bocadinho nessa parte do revenue, do RevPAS, não é? Do revenue per available seat per hour, vai ter que haver uma maior eficiência, que é aquilo que o Luís disse bem, nós vamos ter que rentabilizar melhor esse lugar. Agora, automaticamente o Chico esperto, desculpem a dureza, chegaria e aumentaria o preço. Como o Luís disse bem, eu, como tenho menos lugares, vou aumentar o meu preço. Mas será que o cliente vai perceber que esse preço tem realmente valor? E essa é que é a grande dificuldade neste momento, é como é que nós vamos criar valor num momento em que haverá menor procura e haverá menor rendimento para se gastar, não é? Porque nem toda a gente amanhã vai poder ir para um restaurante como estavam a fazer há uns meses atrás, nem toda a gente vai viajar, nem toda a gente vai para um hotel. E portanto nós temos que criar condições para que o cliente nos escolha a nós em detrimento do restaurante do lado. E nós só podemos fazer isto das duas uma.
efetivamente mexendo nos custos, e aí o Luís falou aí bem, mas eu aqui quando falo nos custos falo nas gorduras. Isto é como ir ao ginásio, e eu só vou ao ginásio e não vou cortar as 2 pernas e 2 braços para perder peso. Eu vou cortar na barriga, e eu por acaso agora durante esta quarentena estou-me a portar mal. E já estou a pensar exatamente nisso. Porque nós temos que pensar efetivamente o que é que nós estávamos a fazer de mal no processo do nosso restaurante, do nosso bar, de tudo aquilo que nós fazíamos, do nosso negócio. E muitas vezes, pelo facto de estarmos a abrir a portas e entrar o cliente logo a seguir, porque era fácil, bastava abrir uma porta amanhã e entravam-nos uma enxurrada de clientes. Era fácil. Agora nós temos que entender é que o cliente só virá se realmente nós formos diferentes. Nós só vamos conseguir cortar esses custos, e não querendo voltar àquilo que o Luís disse, porque já pegou aí bem, mas eu acho que aqui é cortar os custos. Poderá ser, por exemplo, na maneira como nós apresentamos um produto. Vou dar o exemplo de um cocktail. Um cocktail de antes nós fazíamos ao momento, apresentávamos diretamente ao cliente, não é? E provavelmente o cliente bebia o cocktail, chegava a meio, o cocktail já não tinha gelo, já estava aguado, ele já não o bebia, e muito provavelmente não havia aquela sensação de segurança de quem é que esteve a fazer este cocktail. Por que não, por exemplo, fazer um cocktail engarrafado? Para já, porque o cocktail engarrafado tu consegues guardá-lo durante cerca de 5 a 6 meses, porque o álcool não desaparece. Depois tu tens um controle maior sobre o teu stock, ok? Tens menos desperdício. E tu, quando chegas ao pé do cliente com uma garrafinha a dizer Negroni escrita à mão e toda lacrada, o cliente vai sentir que aquilo é seguro. É por aqui que a inovação tem que ir, é por aqui que tem que haver esta diferenciação, porque provavelmente o cliente amanhã, quando tu lhe pedires 40 euros, desculpa eu exagero, por um cocktail destes, ele está mais disposto a pagar por isso do que propriamente pelo cocktail feito da mesma maneira que foi feito até agora. E desculpem estar aqui com esta, mas pronto, é um tubo de ensaio, não é? Mas porque realmente é pela diferenciação que nós vamos lá. E, portanto, eu não vou dizer que amanhã o tipo que abrir o restaurante outra vez e que teve este tempo todo congelado e que esteve a pensar muito bem em todos os detalhes do serviço e do produto para amanhã abrir portas muito bem, tem que ter, e realmente não tem que ter medo. Não tem que ter medo de manter o mesmo preço que tinha ou de aumentar o preço. Tem que ter segurança de que aquilo que está a vender vale o dinheiro. Haverá com certeza correções no preço, não estou a dizer que não, mas isso aí tem que toda a gente fazer um bocadinho de introspectiva e de cair um bocadinho na real, que eu acho que foi isso que esta pandemia nos obrigou, é cair na real e realmente entender que provavelmente aquilo que estava a vender a 30 euros não valia o dinheiro, mas vale efetivamente baixar o preço e colocar-se no segmento correto, e aí tem que entender quem são. Relativamente às pessoas, a questão do pleno emprego que nós tínhamos até agora era um problema. Eu próprio tive esse problema quando estive para fazer a reabertura do bairro Hotel, em que eu tive que contratar perto de 50 pessoas e tinha outro espaço em Lisboa a abrir ao mesmo tempo. E estávamos todos à guerra, era uma guerra imensa, e cada um a querer pagar mais do que o outro. Pergunta, e pegando aquilo que o Luís disse há pouco, será que haverá uma correção dos salários? Eu honestamente não acho. Há esta correção agora por causa dos layoffs e porque foi obrigado toda a gente a cortar, mas eu não estou a ver as pessoas a deixarem isso acontecer, o próprio colaborador a deixar isso acontecer. Eu acho que continuará a haver turismo, vai ser um período de curto, de 3 a 4 meses até as coisas voltarem ao normal, apesar de haver todo aquele distanciamento e todas aquelas regras que nós já falámos há pouco. Acredito que rapidamente as coisas vão voltar ao mesmo período de antigamente e, portanto, voltaremos outra vez ao mesmo problema de não haver pessoas. Se isso não vai haver pessoas, os salários vão aumentar. E, portanto, eu não estou a ver as empresas a quererem dar a fazer esta ida para cima e para baixo, a fazer esta onda. Aliás, eu conheço empresas que neste momento, quando fecharam, estou a falar de hotéis especificamente, decidiram só cortar no pessoal que poderiam cortar, porque o medo deles é, no momento em que eu abrir portas, vou voltar outra vez a ter aquele problema de recrutamento, eu vou querer mandar a cansar, mas eu já tenho as pessoas que conhecem o hotel, já conhecem os restaurantes e, portanto, nós temos que pensar muito que este capital humano que nós já tínhamos é também um ponto de vantagem para quando nós abrirmos. E finalmente, é esta questão dos limites. A inovação faz-se dentro dos limites. Qualquer empresa que tenha tentado andar a fazer inovação out of the box deu errado. Okay?
porque passaram dentro dos seus próprios limites. Os limites que nós vamos ter são esses, das pessoas, de cada vez mais termos de ter distanciamento social, de o número de lugares estar cada vez mais reduzido, provavelmente até em termos de horas vamos impor algumas questões a nível de horas. Os hotéis vão ter que provavelmente não ocupar a 100%, vão ter que ocupar a 50% ou 60%. Eu acho que está na altura de nós pensarmos que estes limites são a melhor maneira de nós sermos criativos. E, portanto, dentro dos serviços que um hotel vai ter que vender, provavelmente não vai ter a capacidade de custos de vender um buffet, mas vai ter que fazer um mix entre um buffet e um à la carte, num pequeno almoço. E é muito por aqui que as coisas têm que seguir, é exatamente pela questão da diferenciação. E só para rematar, o serviço. E pegando uma coisa que disseste há pouco, os nórdicos, o povo nórdico e outros países que vinham a Portugal e ficavam muito contentes pela nossa afinidade, mas era só mesmo por causa disso, porque nós esquecíamos um ponto que é fundamental agora para a diferenciação, que é a excelência em todos os momentos. As pessoas que realmente aproveitaram esta altura para cuidar do seu staff, para obrigá-los, entre aspas, a ter informações, e mais uma vez a TH2 esteve à frente nisso, de ter-se logo adaptado, tentado fazer formações online, tentado chegar às empresas, até com preços bastante interessantes, e de poder obrigar as pessoas a qualificar-se, porque havia muitos empresários a dizer, não tenho colaboradores qualificados. Está na altura, é esta a altura do campeonato, para obrigá-los efetivamente a ter essa excelência em todos os momentos, para efetivamente agregarem valor, e voltando ao início, para termos o preço médio que nós todos gostaríamos de ter. Muito bem, Luís Madeira. A conversa está super agradável, mas vou agora lançar agora uma pergunta que eu acho que quem nos está a ouvir se calhar também já terá feito na sua cabeça ou gostaria de vê-la feita. Como é que vamos garantir a segurança dos nossos colaboradores? Ou seja, nesta fase que vamos ter, e reparem, eu fiz a abordagem a esta nossa conversa olhando para 2, 3 meses, portanto não quero fazer, acho que não devemos fazer numa primeira fase uma abordagem a mais tempo, distância de recuperação, porque senão vamos estar aqui todos a chorar e a lamentar, porque vai ser mesmo mau, mas pode vir a acontecer, lá está, estamos no laboratório, mas pensando que isto rapidamente vamos ter a ciência a ajudar-nos, também a medicina a recuperar, esta primeira fase, que será ainda uma fase de contágio, mas menor, de maior controle por parte das autoridades de saúde, como é que nós vamos garantir, estamos a falar aqui do cliente, ele quer segurança, distanciamento, quer ter a certeza que aquilo que está a consumir foi feito de uma forma segura e higiênica, e como é que nós vamos garantir isso às nossas equipas? Como é que nós garantimos às nossas equipas essa segurança também? Ou seja, de que vão servir o cliente, que não sabem de onde ele veio, não sabem onde ele está, não sabem qual foi o percurso que ele fez, e de que forma é que vocês acham que podemos inovar também aí? E eu, quando penso em inovar, estou a pensar mesmo no próprio serviço à mesa, no serviço como servimos pequenos almoços nos hotéis, ou almoços e jantares nos restaurantes tradicionais. Mas como é que vocês acham, do vosso ponto de vista, mais uma vez em laboratório, como é que vocês veem que podemos dizer aos nossos colaboradores, olha, vocês venham trabalhar, vamos reabrir o restaurante, mas fiquem descansados que vão ter garantidamente segurança e que não vão sair daqui para casa com o vírus ou algo do género. Como é que vocês ensaiam essa reabertura para os colaboradores? Luís Neto, vamos seguir aqui a lógica só para... Desculpa, Madeira. Ok, eu acho que para já, ou seja, isso é uma resposta bastante valiosa para quem nos está a ouvir. Mas para já é como tu dizes muito bem, ou seja, é tudo muito laboratorial, é tudo muito em fase de testes. Não temos a capacidade de substituir os nossos colaboradores por robôs de forma a fazerem esse transporte, mas nem é isso que nós queremos na nossa hotelaria e na nossa restauração. A forma como eu vejo, e pegando um pouco naquilo que o Luís há pouco estava a dizer, que é nos restaurantes ou nos espaços de pequeno almoço, por exemplo, em que nós tínhamos somente buffet,
Se calhar o próprio buffet, em vez de nós termos que obrigatoriamente ter um talher de serviço que era utilizado por 3, 4, 100 pessoas, se calhar ter de forma já individual em que as pessoas podem pegar e levar diretamente sem ter que tocar em mais nada. Isso é um primeiro aspecto, reduzindo assim o número de talheres de serviço ali presentes. Um mix entre um pequeno almoço buffet e um pequeno almoço à carta, ou então numa box em que o cliente chega, escolhe os itens e depois são transportados diretamente à mesa. Mas aí vamos voltar ao mesmo. De que forma é que eu consigo garantir aos meus colaboradores de que aquele cliente que eles estão a servir não lhes vai contagiar ou não está contagiado ou não está infectado com o vírus? Isso é uma resposta. A segurança vai ter que sempre partir. Por exemplo, uma das primeiras ações que foram tomadas no hotel onde eu estava foi ter disponíveis em todas as zonas públicas e principalmente obrigar, entre aspas, os clientes, quando entravam no restaurante, a ter ali um frasco de desinfetante e as pessoas tiravam um pouco e podiam entrar. Porque de outra forma, para já, e isto aqui no laboratório aqui de casa ainda não consigo ver, de que outra forma é que nós podemos minimizar esse contacto. Há também a parte da inovação, que é nós sermos mais digitais. A apresentação do nosso menu, da nossa carta de bebidas, da nossa carta de vinhos, então finalmente passar para uma era digital. Talvez passe por aí, porque é muito mais fácil eu desinfetar um tablet do que desinfetar, se calhar, uma carta tradicional. Portanto, vai passar por aí, a um reajuste, os proprietários, os hoteleiros vão ter que olhar para os seus produtos e os seus serviços e de que forma é que vão melhorá-los e passar essa mensagem de que aquilo que está, e até o próprio cliente, como o Luís estava a dizer, vai se sentir mais apto ou vai se sentir mais tentado a pagar 40 euros se eu chegar lá com um tablet, o apresentar e que tem aqui a nossa carta de comidas, bebidas, funciona desta maneira. Se calhar no início, e nem no início, e ele vai olhar para aquilo e vai dizer, pensaram estrategicamente durante este tempo de que forma é que poderiam melhorar o seu serviço e de que forma é que estão a dar segurança, porque aquele tablet, depois quando é recolhido pelo colaborador, é desinfetado, é passado com uma toalhita à base de álcool. Portanto, acho que desta forma que nós vamos melhorando, vamos dando segurança aos nossos colaboradores, porque, como já foi dito aqui, ou seja, nós, através da ASAI, nós já iremos verificar todo o cumprimento ou não de todas as regras da HACCP. Portanto, é dar um foco ainda maior e as limpezas terem que ser uma segurança e uma obrigatoriedade do cumprimento das mesmas. Mas Madeira? Eu acho, isto mais uma vez, agora estamos a pegar na futurologia, mas pegando em tudo aquilo que nós já falámos até agora, nós vamos ter, obviamente, as condições de higiene que já existiam e que o Luís Neto acabou de referir bem outra vez, que já existiam através das normas da ASAI, através do HACCP, todas essas questões já existiam. Eu penso muito, por exemplo, na cozinha, no facto de já haver tantas condicionantes positivas para os cozinheiros poderem confeccionar os produtos, mas agora nós estamos a pensar naquela questão, não é? Das máscaras, vamos utilizar máscaras, não vamos utilizar máscaras. É uma questão que estava aqui na minha cabeça, desculpa interromper-te e já vais continuar o teu raciocínio, que é, vocês conseguem conceber os vossos colaboradores e as equipas de sala a trabalhar com uma máscara na cara e umas luvas nas mãos, umas viseiras, por exemplo, algo do género agora muito atual na moda? Não será possível por uma questão de o cliente chegar ao hotel e seres recepcionado por alguém que está com uma máscara na cara, o que é que a pessoa vai dizer? Não é? Aquilo que pode acontecer, e é outra questão que nós também já temos também numa outra formação, tem a ver com a chegada, por exemplo, do cliente ao hotel, será que a chegada vai ser pessoal ou não vai ser pessoal? Esta questão dos web check-ins, etc., isso também nós abordámos numa formação também que já está nas mãos da Catarina. Esta questão aqui para mim é muito simples.
nós vamos ter que manter, ou melhor, nós vamos ter que adicionar medidas de segurança. Mas eu estou a imaginar, por exemplo, num restaurante, estrela Michelin, em que nós não podemos ter package de talheres, não é? Dado ao cliente para ele sentir-se bem e porque aquilo está fechado e lacrado, não será por aí, a experiência vai ter que ser sempre aquela, o conceito vai ter que ser sempre aquele, portanto muito provavelmente terá de vir de questões, será que vamos voltar a utilizar luvas? Eu também não estou-nos a ver outra vez em determinados conceitos mais despretensiosos a colocarem uma luva de pano, ainda para mais quando a DGS disse que afinal as luvas não resolvem o assunto. Portanto, back to the basics. O que é que a DGS ou as organizações de saúde nos disseram? Lavar as mãos, não é? Utilizar os desinfetantes, ter todos esses cuidados. Portanto, e exatamente o mesmo cuidado que nós vamos ter quando agarramos num talher. Cuidar de, antes de pegar no talher, desinfetar as mãos para voltar a colocar o talher em cima da mesa, de uma mesa que provavelmente também já está desinfetada, se elas não tiverem a ser atoalhadas. Na questão dos próprios colaboradores, eu não estou a vê-los utilizarem as máscaras. As máscaras, mais uma vez, aquilo que nos disseram, ou pelo menos até nos tinham dito há pouco tempo, era uma questão de se estivéssemos infectados para não estarem a infectar outra pessoa. Já parece que é o contrário, não só quem está, mas vamos fazer aqui mais um exercício de ensaio. A DGS diz, ok, os restaurantes podem abrir, desde que os colaboradores todos utilizem máscara. É assim, podem impor, eu não estou a dizer o contrário. A DGS e o governo vão ter que impor regras em alguns momentos. Agora, a minha questão é, nós temos que aprender a viver com o vírus. E isto já está mais do que falado, mais do que discutido, que teremos que aprender a viver com o vírus. Agora, que medidas é que nós vamos colocar nos hotéis e nos restaurantes de forma a manter essa segurança? Honestamente, eu acho que não podemos ir também além daquilo que é possível também para manter o próprio negócio, o próprio conceito. Acho que extrapolar... Daquilo que já são as práticas comuns. Exatamente, porque honestamente, se nós vamos dizer assim ao cliente, olha, já vamos diminuir o número de lugares, o colaborador já vai chegar à mesa e não vai estar em cima de si a perguntar aquilo que quer, vai manter algum distanciamento, vai utilizar provavelmente métodos digitais para fazer o pedido, em vez do senhor estar, ou então pode ser até mesmo o cliente já fazer o pedido diretamente no iPad, como já acontece em muitos restaurantes. Agora, mais uma vez, vamos estar a confundir aquilo que era o nosso conceito até agora, e que era o conceito vencedor, e aplicar com outras técnicas só porque, não é porque nos foi imposto, mas porque vai ficar melhor, vai ficar mais bem visto. Não, nós temos também manter aquilo que nós somos, a nossa proposição de valor tem que ser mantida. Isto agora é mesmo um tubo de ensaio. Essa é que é para mim a maior dificuldade neste momento, é tentar perceber como é que vai ser esse salto. Quando caíram as Torres Gêmeas, também toda a gente dizia que ia mudar o mundo e que ia ser uma coisa completamente diferente. Mudaram, mas ninguém deixou de andar de avião, não é? Você foi mais controlado sem saber. Exato. Já se fala, por exemplo, hoje em dia, e é este não é o meu receio, mas isto era um tema para outro fórum, na questão do controlo sobre as pessoas em relação à forma como as pessoas vão viver. Mas já se fala, por exemplo, na China, tem as condicionantes de ser o Estado que tem o seu autoritarismo implementado, e aí é muito fácil tu chegares e obrigares a pessoa a ter um dispositivo eletrónico que vai-te controlar onde é que tu andaste e se passaste por alguém que ainda não esteve em quarentena. Pronto. Já se fala nisso até para os próprios Estados Unidos, mas eu não quero entrar nessas questões de perda de alguma liberdade e de alguma privacidade, mas isso vai ser um ponto fundamental a discutir. Voltando outra vez aos restaurantes, eu acho que mais uma vez, keep it simple and well done. Mais uma vez, é o cliente chegar e também ter ele o controle da experiência, não é? Se nós damos ao cliente um cocktail engarrafado, não vou ser eu a abrir o cocktail para o cliente, não é? Muito provavelmente aquela história das Coca-Colas que já vinham abertas desde lá atrás do bar, não é? Para não estarmos a abrir com a carica à frente do cliente, realmente vamos ter que ter outros métodos, mas não vamos alterar isto demasiado, porque senão vai também criar algum constrangimento ao próprio cliente, e aí vamos ter que mesmo também esperar pelas normas e pelas diretivas das direções de saúde e do governo, porque também se aí estarmos a fazer um bocado isto, honestamente, que é que aliás o que estamos a fazer desde quase há Começámos e vamos acabar a fazer isso mesmo, que é o protocolo, ou seja, vamos tentar aqui, não é, através da partilha das nossas ideias, chegar a algum lado que pode não ser a lado nenhum, ou poderá ser a uma tendência de futuro, como é lógico.
A conversa está muito boa, mas não podemos estar aqui o resto do dia. Aquilo que eu vos pedia, em jeito de finalizarmos aqui esta nossa primeira sessão, é um bocadinho a opinião de cada um de vós, não vou dizer a opinião, mas aquilo que vocês gostavam que fosse este momento agora de transição, ou seja, coisas que vocês achavam que eram importantes que acontecessem mesmo, independentemente de sairmos com uma ordem da Direção-Geral de Saúde para todos usarmos máscaras, inclusivamente os colaboradores, ou sairmos, ou seja, aquilo que vocês acham que é importante mudar para recomeçar, se podemos utilizar esta expressão, que eu não gosto dela, recomeçar parece que uma coisa acabou e eu acho que vamos ter continuidade, mas de uma forma diferente, mas aquilo que vocês acham que é realmente importante nós todos pensarmos que deveríamos fazer diferente a partir de agora, para também tornarmos as coisas um bocadinho melhores e estarmos mais preparados, porque parece-nos que isto não será a primeira nem a última, não é? Já há outras promessas de pandemias, agora começamos a conhecê-las quase todas, mas aquilo que vocês acham que podemos mudar para melhorar? Luís Neto? Eu acho que desta vez acabava o Luís. Então vá, vamos mudar. Luís Madeira. Ok. Rapidamente, olha, eu honestamente aquilo que eu gostava era que este aproveitamento, esta situação, e eu aqui estou a falar um pouco mais para os empresários, donos de restaurantes, hoteleiros, pessoas que têm essa temática. Estão-me a conseguir ouvir? Sim, sim. Ok, é que estava aqui com a conexão um bocado instável. Aproveitassem realmente este período para pensarem mesmo neste negócio a fundo, para aproveitarem estas dicas que também tivemos aqui a falar um pouco sobre a questão da inovação, mas que realmente pensassem que este é um negócio complexo e que nós vamos viver, como tu disseste bem, Henrique, num período de caos, entre aspas, continuado. Já tivemos uma crise em 2008, agora temos uma crise agora, nós não sabemos quando é que será a próxima crise, pode ser daqui a um ano, como pode ser daqui a 10. E todos os negócios e todas as empresas têm que estar preparados. E muitas vezes os empresários não têm tempo para estar a pensar no negócio de uma forma estratégica. Eu acho que é uma altura fundamental para olharem também um bocadinho para as empresas especializadas, por exemplo, alguns como nós, como a própria TH2 e como outras empresas no mercado, que fazem isto todos os dias e que estão aqui para dar esse apoio às empresas desde já e para o relançamento do negócio e para estarem a olhar para isto diariamente. Enquanto que os empresários e os negócios estão a olhar para a operação, não é? E para o cliente e para o serviço e para o produto, nós também temos cá para ajudar nesse aspecto, mas estamos para fazermos nós estes laboratórios e esta futurologia, este think tank para a frente. Então é uma ótima oportunidade para, já que devem ter muita gente ter aproveitado para estar aqui hoje connosco, para ter feito algumas formações, para neste momento ter percebido o que é que existe também no mercado e à sua volta, porque nós não estamos aqui apenas para opinar, estamos aqui mesmo para ajudar. E portanto acho que seria uma boa onda e uma boa fase para os empresários aproveitarem este know-how que nós temos, esta experiência que nós já temos, esta facilidade que nós temos também de pensar dentro da caixa. Eu detesto a frase de pensar fora da caixa, é dentro da caixa que nós temos que pensar e obrigá-los a descobrir efetivamente quais é que são os seus limites e o que é que nós podemos construir aí dentro. E mais uma vez, também dar os parabéns àqueles que mantiveram as suas pessoas, que apostaram no capital humano, que aproveitaram esta fase para reforçar a sua qualificação e porque são realmente essas pessoas que vão fazer a diferença para a recuperação e para o futuro. Obrigado, Luís Madeira. Luís Neto. Bem, eu não vou acrescentar muito àquilo que o Luís acabou de dizer, porque acho que resume muito bem aqui esta nossa hora de conversa, de quem esteve a assistir, e a nossa partilha que nós fizemos aqui sobre as nossas ideias e os nossos testes de laboratórios. Em 2015 o Bill Gates já previa isto na sua TED Talk, ou seja, que o próximo grande problema iria ser uma pandemia e não uma guerra nuclear. Mas
pegando um pouco nas indiretas que ele dizia, eu acho que esta altura, sem margem para dúvidas, é uma oportunidade que todos nós temos, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, para nos revermos, para olharmos no espelho e para, primeiro, olharmos para aquele espaço que nós chamávamos casa e que se calhar passávamos lá pouco tempo e hoje em dia, se calhar descobrimos coisas novas dentro dela. Olharmos para os nossos negócios, ou para a nossa área de negócio, ou para aquela área que nós escolhemos trabalhar e ver qual é que são os problemas que nós temos e realmente admitir que temos esses problemas e que precisamos de ajuda e que então eu vou consultar alguém que me consiga dar essa ajuda. Seja nas coisas mais pequenas, nas coisas mínimas até às coisas maiores. Não existem resultados certos, não existe aquilo que existe quando não vamos procurar uma resolução dos problemas, é resultados bastante incertos. Luís Neto, Luís Madeira, obrigado pelas vossas palavras, eu concordo plenamente com elas. Todos nós sabemos um bocadinho de tudo, mas há outros que sabem um bocadinho mais do que nós e esses podem nos ajudar sempre a melhorar aquilo que nós também já sabemos. Portanto, esta é uma mensagem que é muito importante no futuro e que acho que qualquer empresário ou qualquer colaborador sente hoje que poderá ser este ensinamento que nós retiramos. Da minha parte, resta-me agradecer-vos esta excelente conversa que nós tivemos. Não chegámos a nenhuma conclusão, mas também não pretendíamos, portanto refletimos um bocadinho dentro deste laboratório sobre aquilo que pode ser o nosso futuro daqui a uns tempos na área da restauração. Esperemos que tenhamos conseguido atingir alguma futurologia ou fazer alguma futurologia que se venha a confirmar ou, eventualmente, daqui a uns meses olhamos para esta conversa e pensamos que barbaridade é que nós dissemos para ali, afinal estamos num laboratório, o objetivo não é chegar a conclusão nenhuma, mas refletir sobre todas as conclusões. Obrigado aos dois. Catarina, não sei se queres deixar uma nota final. Agradecer todos o contributo precioso de cada um de vocês, não é? A tua moderação, Henrique, e perguntas super auspiciosas e que espigaçaram este encontro. O objetivo é mesmo este: ensaio, laboratório, teorias, e tentar fazer-nos pensar um bocadinho. Acho que nesta altura, claro, temos que arregaçar mangas, fazer alguma coisa, ver o que é que nós podemos desenvolver e começar a fazer acontecer, preparar caminho, mas como não sabemos qual é o destino, às tantas só sabemos é que temos que continuar a andar para as pernas não ficarem dormentes e não perdermos a energia. O resto, nós às tantas vamos nos alinhavando e vamos nos orientando mais ou menos. Obrigada pelo teu contributo, Henrique. Luís Madeira, Luís Neto, muitíssimo obrigada. Vocês são excelentes consultores e formadores também, e o vosso contributo foi muito precioso aqui para este primeiro talk, Strategic Thinking in Tourism, promovido pela TH2 e por nós todos. Obrigada e continuação de um bom trabalho e saúde a todos. Obrigada. Obrigado.